Minha ex terminou comigo, mas não aceita me ver feliz. Agora, ela quer controlar minha rotina, meu dinheiro e até onde eu posso ir. Estava vivendo um relacionamento que durou cerca de 8 meses com uma mulher que, no início, parecia ser incrível. No começo, ela era atenciosa, carinhosa, me fazia sentir especial. Era como se eu fosse o centro do mundo dela. Porém, com o passar do tempo, por volta do 4º mês, comecei a notar algumas mudanças no comportamento dela. As demonstrações de afeto começaram a rarear, os elogios foram diminuindo, e a conexão que eu sentia com ela foi se tornando cada vez mais distante. Estranhei essa mudança repentina, e quando questionei o motivo dela ter se tornado tão fria e ausente, a resposta que eu sempre recebia era que ela estava muito estressada, que tinha problemas pessoais que a deixavam sobrecarregada. Ela fazia parecer que o problema era meu, como se a culpa fosse minha por ela estar exausta e sem disposição para o relacionamento. Na tentativa de manter a paz, aceitei essas explicações e me forcei a continuar, mesmo com o desconforto crescendo dentro de mim. O tempo foi passando e a situação só piorava. A desconfiança começou a tomar conta de mim quando percebi que ela andava muito estranha com o celular. Sempre que o telefone tocava, ela dava um jeito de se afastar ou de esconder a tela, e quando eu tentava falar sobre isso, ela virava a mesa contra mim. Me acusava de ser paranoico, inseguro, e até de estar inventando coisas para causar brigas. A manipulação era constante, ela sempre dava um jeito de me fazer sentir culpado, como se minha preocupação fosse fruto da minha própria insegurança, e não das atitudes suspeitas que ela exibia. Teve um momento marcante, que hoje me faz sentir até vergonha de mim mesmo. Peguei ela em um aplicativo de namoro. Quando a confrontei, ela jurou que o perfil era falso, que tinha criado apenas para me testar, para ver se eu seria louco o suficiente para dar com ela ali. E, para minha tristeza, eu acreditei nessa versão. Mesmo sabendo, lá no fundo, que aquilo não fazia sentido, eu simplesmente engoli a história e segui em frente. Eu tinha sentimentos reais por ela, então preferi ignorar as bandeiras vermelhas. Durante todo esse tempo, eu me dediquei de corpo e alma ao relacionamento. Estava sempre presente para ajudar no que fosse necessário, não só para ela, mas também para a filha pequena dela. Eu fazia favores, me esforçava para estar disponível, colocava as duas como prioridade na minha vida. Cheguei a sacrificar tempo, energia e até mesmo minha saúde mental para tentar fazer dar certo, para ser o parceiro ideal que ela dizia precisar. Eram muitas responsabilidades que eu carregava, mas eu acreditava que era isso que se fazia por quem a gente ama. Apesar disso, dentro de mim havia sempre aquela sensação incômoda de que algo não estava certo. Eu não conseguia evitar a desconfiança de que ela não era honesta comigo, mas, mesmo assim, seguia em frente, acreditando que tudo poderia melhorar. Ela frequentemente me dizia que eu era a única pessoa que havia tratado ela com verdadeira bondade, que eu era o único que se importava de verdade, o único que mantinha a palavra, e que ela precisava de mim. Chegou a afirmar que sentia minha falta todos os dias. Ligava para mim constantemente, mandava mensagens sem parar, passava muito tempo comigo. Essas palavras e atitudes me faziam acreditar que, apesar de tudo, ela me valorizava. Em fevereiro, decidimos juntos nos matricular em uma academia nova. Era algo que havíamos conversado por um tempo, e eu, querendo agradar e demonstrar meu compromisso, resolvi pagar as 2 assinaturas. Estava em uma situação financeira um pouco mais estável na época e achei que seria um gesto bacana, um investimento no nosso tempo juntos. Sabíamos que seria um contrato de 1 ano, caro, mas ela aceitou sem hesitar. Na verdade, ela parecia bem satisfeita por eu estar assumindo esse custo. Eu, ingenuamente, vi isso como um passo para fortalecer o nosso relacionamento. Porém, não demorou para a desconfiança voltar com força total. Um dia, antes de um treino, ela estava especialmente estranha. Seu comportamento estava tão suspeito que, mesmo me sentindo mal por fazer isso, resolvi olhar o telefone dela enquanto estávamos no vestiário. O que eu encontrei me causou um choque tão grande que meu estômago revirou. Ela tinha um histórico extenso em sites de relacionamento, trocando mensagens explícitas com várias pessoas, homens e mulheres, e até fotos íntimas. Ela estava, na verdade,
mantendo uma vida paralela, cheia de traições e encontros com outras pessoas, enquanto me fazia acreditar que eu era a única pessoa importante para ela. Naquele momento, eu fiquei tão atordoado que não consegui nem absorver tudo o que estava vendo. Apenas fechei o celular, entreguei a bolsa e o casaco dela, e saí da academia, sem dizer uma palavra. Ela veio atrás de mim, entrou no meu carro e, mesmo quando eu pedi para ela sair, ela se recusou a ir embora. Disse a ela, de forma direta, que tinha visto tudo. No início, como sempre, ela tentou negar, disse que eu estava enganado, que não era o que eu pensava. Mas, ao perceber que eu tinha visto o suficiente, ela finalmente admitiu. Passamos mais de 1 hora conversando, na verdade, foi mais ela falando, e ela foi confessando aos poucos. Admitiu que todas as minhas suspeitas ao longo do tempo estavam corretas, que ela tinha mentido sobre tudo, que eu nunca fui paranoico nem inseguro, eu estava apenas reagindo às mentiras e manipulações dela. Ela me disse que era viciada na atenção que recebia dessas pessoas, que não se interessava de fato por elas, mas que gostava da sensação de ser desejada, de receber elogios. Confessou que em determinado momento já não queria mais estar comigo, mas não queria me perder, porque sabia que eu era alguém bom para ela. Disse que nunca deveria ter me tratado mal, que os xingamentos e acusações eram injustos, e que o verdadeiro problema era ela mesma, por ter uma personalidade tóxica, herdada da mãe que ela tanto desprezava. Por incrível que pareça, mesmo depois de tudo isso, eu cometi o erro de dar a ela mais uma chance. Achei que talvez, com tudo exposto, ela pudesse mudar, que poderíamos recomeçar. Por 2 dias, ela foi carinhosa, parecia que estava tentando fazer as coisas funcionarem. Mas, rapidamente, voltou ao velho comportamento. Chegou até a me chamar de inseguro novamente, quando eu disse que me sentia desconfortável por ela ainda seguir o contato de alguém com quem tinha conversado em um site de namoro. Fiquei arrasado, mas estava tentando segurar as pontas. 2 semanas se passaram e eu enviei a ela uma longa mensagem de texto, explicando como me sentia, o que eu precisava no relacionamento, e como as coisas estavam me deixando mal. Ela simplesmente ignorou. No dia seguinte, pouco antes da academia, ela começou a arrumar briga comigo por pequenas coisas, como se estivesse procurando um motivo para discutir. Eu decidi ignorar as provocações e segui para o treino. Depois, fomos comer, e ela reclamou da mensagem longa que eu tinha enviado. Disse que não gostava desse tipo de coisa. Eu tentei explicar que precisava falar sobre o que estava sentindo, mas ela não deixava eu terminar uma frase. Dizia pode falar, mas no momento que eu começava a argumentar, ela me interrompia, mudava de assunto, ameaçava ir embora. No final, ela chegou a dizer que ia embora e começou a vestir o casaco. Quando vi que a situação estava completamente sem controle, me levantei e saí do restaurante antes que ela. Ela veio atrás de mim, dizendo que eu a havia humilhado, que agora ela não podia mais voltar lá porque estava envergonhada, e que não acreditava que eu tinha feito aquilo com ela. Perguntei o que ela planejava fazer comigo, e ela disse que não estava realmente indo embora, que nem tinha terminado de colocar o casaco direito. Depois daquele dia na academia, a situação entre nós ficou ainda mais tensa. Eu estava atordoado com tudo que havia descoberto, mas, mesmo assim, acreditei que talvez ainda houvesse alguma chance de consertar as coisas. Foi pura ingenuidade da minha parte. Tentei retomar a conversa, queria entender os motivos dela, e de alguma forma, esclarecer o que sentia. Mandei uma mensagem longa, desabafando, dizendo como estava magoado e que precisava que ela fosse honesta comigo. Esperei uma resposta, mas ela simplesmente ignorou, como se eu não tivesse importância nenhuma. No dia seguinte, antes de irmos para a academia, ela começou a implicar com pequenas coisas. Tudo o que eu fazia era motivo de crítica, e parecia que ela buscava uma desculpa para brigar. Eu, tentando evitar confusão, apenas escutei calado e continuei o treino, como se nada tivesse acontecido. Saímos para comer, e durante a refeição ela aproveitou para jogar na minha cara que não tinha gostado da mensagem que eu havia enviado. Eu disse a ela que precisava me expressar, que não era justo ela me ignorar sempre que eu tentava resolver algo. Mas, claro, ela não quis ouvir. A discussão cresceu. Ela me interrompia o tempo todo, me cortava sem deixar eu terminar uma frase,
e ameaçava sair. Chegou a se levantar da mesa, colocando o casaco, e então, num impulso, eu me levantei também e saí antes dela. Isso a deixou furiosa. Ela veio atrás de mim, dizendo que eu a havia humilhado, que ela nunca mais poderia pisar naquele restaurante. Quando questionei o que ela realmente pretendia fazer comigo, ela respondeu que não ia embora de verdade, que só estava fingindo se levantar. Aquela situação parecia surreal. No fim das contas, ela decidiu que estava farta. Disse que não queria mais saber de mim, que precisava de espaço. No mesmo dia, ainda tentei consertar as coisas, mandei uma última mensagem pedindo desculpas, mas a resposta dela foi fria e objetiva, não havia mais o que conversar, tudo tinha acabado. No dia seguinte, ela me ligou. Achei que fosse uma chance de resolvermos, mas não era. Ela apenas queria saber se eu estava bem. Quando disse que não, que queria falar, ela simplesmente cortou, dizendo que estava muito estressada e que as coisas entre nós haviam terminado. Então, tomei a decisão de mandar duas últimas mensagens. Na primeira, expliquei como ela tinha me tratado, como eu me sentia desvalorizado, enganado, humilhado. Na segunda, disse que estava disposto a conversar quando ela estivesse pronta, e avisei que, para evitar encontros desconfortáveis, eu iria para a academia à noite, pois sabia que ela só frequentava de manhã durante a semana. A resposta dela foi um balde de água fria. Ela mandou uma mensagem que parecia um comunicado oficial, pediu para eu parar de entrar em contato, que essa era a terceira e última vez que me dizia isso. Reforçou que tinha terminado verbalmente, por mensagem e agora de novo, e que não queria mais ouvir nada de mim. Ela ainda disse que eu tinha descumprido minha palavra ao aparecer na academia de manhã, mesmo sendo fim de semana, e que esperava que eu mantivesse o combinado. Além disso, ela pediu que eu considerasse mudar de academia, pois se sentiria mais confortável sem me ver. Alegou que não queria esbarrar comigo na cidade, como se eu fosse uma ameaça, um obstáculo para a vida dela. No final, ela ainda tentou passar uma imagem de pessoa razoável, dizendo que, se eu tivesse qualquer dificuldade para continuar pagando a academia, deveria avisá-la para que ela encontrasse uma solução, já que não confiava totalmente que eu arcaria com os custos, e que meses antes havia deixado claro que não podia arcar com as despesas sozinha. Essa mensagem me deixou atônito. Era como se, de repente, eu fosse um fardo, um incômodo, alguém que ela precisava manter bem longe, mas que ao mesmo tempo deveria continuar bancando parte da vida dela. Fiquei pensando no absurdo da situação. Ela me traiu, mentiu, manipulou, e agora queria me dizer onde eu podia ou não estar, como se eu fosse o errado. Eu me senti exausto. Tinha dado tudo de mim, investido meu tempo, meu dinheiro, meu carinho, minha paciência, e no fim, tudo o que recebi em troca foram mentiras e desprezo. Agora ela queria que eu continuasse pagando a academia, respeitando os horários dela, evitando os lugares que ela frequentava, como se a cidade fosse só dela. Era demais. Sabia que tinha cometido um erro ao tentar insistir num relacionamento depois de tudo que descobri, mas a ficha só caiu de vez agora. Era hora de seguir em frente, de parar de me desgastar por alguém que não tinha consideração nenhuma por mim. Ainda restava dúvida: o que fazer com a academia? Eu havia prometido que continuaria pagando, mas, considerando tudo o que ela fez, será que eu realmente tinha alguma obrigação moral de manter essa promessa? Era difícil processar tudo isso. Eu estava magoado, cansado, e ao mesmo tempo, indignado com a audácia dela em querer controlar até os lugares onde eu poderia estar. Não sabia exatamente como agir, mas uma coisa era certa: aquela história precisava acabar de vez. Agora, mais do que nunca, eu precisava pensar no que era melhor para mim. Não podia mais viver à sombra das exigências e caprichos de alguém que só me usou e depois me descartou como se eu fosse nada. E mesmo assim, havia um aperto no peito, um vazio que só o tempo poderia preencher. Eu ainda estava tentando entender como uma pessoa que dizia me amar pôde me tratar daquela maneira, mas uma coisa estava clara: não importava mais o que ela dissesse ou fizesse, eu precisava sair daquela situação de uma vez por todas. Naquela noite, depois de todas as revelações que vieram à tona, eu me vi completamente esgotado emocionalmente. Era como se cada palavra que ela tivesse dito tivesse me esmagado, e a raiva, a tristeza e a incredulidade se misturavam dentro de mim.
Eu deitava na cama, encarando o teto, tentando compreender como tudo havia chegado a esse ponto. Aquela mulher, que por meses me dizia que eu era o melhor homem da vida dela, que eu era essencial, era a mesma que havia me traído de forma tão descarada e ainda tinha a audácia de me fazer sentir culpado. No dia seguinte, acordei com uma sensação amarga no peito. Ela havia me enviado uma mensagem seca, dizendo que precisava de espaço, e eu, como um tolo, ainda tentei fazer as pazes. Enviei uma mensagem me desculpando por ter me alterado no restaurante, mesmo sabendo que a discussão não foi causada por mim, mas sim por ela, que provocava constantemente situações para me desestabilizar. Esperei horas por uma resposta, mas o silêncio era ensurdecedor. Quando finalmente respondeu, foi com aquele tom frio e calculista, como se ela estivesse no controle da situação o tempo todo. Ela disse que não queria mais continuar, que estava estressada e que as coisas haviam acabado. Era como se ela tivesse simplesmente apertado um botão e encerrado o relacionamento, sem remorso, sem empatia, sem sequer considerar tudo o que havíamos vivido juntos. Naquela hora, percebi que ela sempre teve esse poder sobre mim, de manipular a situação a seu favor, de me fazer sentir o errado, o culpado, enquanto ela escapava ilesa. Nos dias que se seguiram, meu mundo parecia desabar aos poucos. Eu ia para a academia à noite, conforme havia prometido, para evitar encontrá-la, mas cada vez que entrava naquele espaço, a lembrança de tudo o que aconteceu me esmagava. O pior era saber que ela ainda frequentava o local pela manhã e que, de alguma forma, ficava de olho na minha localização, como se fosse ela a vítima da história. Aquilo me revoltou. Eu era o traído, o humilhado, o enganado, e mesmo assim era como se eu fosse o problema. A cereja do bolo veio quando ela enviou aquela mensagem final, cheia de exigências. Ela deixou claro que não queria mais ter contato, que não pretendia seguir com o relacionamento, e que eu deveria respeitar isso. Mas foi além, pediu que eu cumprisse minha palavra de só frequentar a academia à noite, que eu considerasse mudar de academia caso não conseguisse evitar os encontros, e ainda duvidou da minha capacidade de continuar pagando as mensalidades. Aquela cobrança fria, quase profissional, me deixou atordoado. Eu me sentia um nada, como se todos os meus esforços, toda a minha dedicação, tivessem sido em vão. Eu passei dias refletindo sobre aquilo. Será que eu era mesmo errado? Será que eu deveria seguir com o pagamento da academia como prometido, mesmo sabendo que ela não merecia? E o pior, ela me pediu para sair da cidade, como se o espaço público pertencesse a ela, como se eu fosse um intruso na minha própria rotina. Era o cúmulo da audácia. Em momentos de desabafo, pensei em responder a mensagem dela com toda a minha raiva, dizendo que ela não tinha direito algum de me pedir aquilo, que ela era a verdadeira narcisista da história, e que, depois de tudo, ainda achava que podia me controlar. Mas algo dentro de mim me segurava. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a exaustão emocional, ou talvez eu soubesse, no fundo, que qualquer resposta só alimentaria ainda mais o jogo de manipulação que ela tanto gostava de jogar. Então, tomei uma decisão difícil, deixei de responder. Silenciei as notificações, apaguei as mensagens antigas, e tentei, aos poucos, reconstruir minha paz. Não foi fácil. Cada lugar que eu ia, cada vez que pegava o carro para sair, sentia o peso daquela relação arruinada. Era como se um espectro dela me perseguisse, como se suas palavras ainda estivessem ecoando na minha mente, me chamando de inseguro, de paranoico, de problemático. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Eu havia sido enganado, traído, e por mais doloroso que fosse, precisava seguir em frente. O tempo passou, e aos poucos, comecei a perceber a extensão do dano que ela causou na minha vida. Eu tinha negligenciado minhas próprias necessidades, meus próprios desejos, para agradá-la. Tinha me tornado um coadjuvante na minha própria história, vivendo para atender às vontades dela e da filha. Não que a menina tivesse culpa, muito pelo contrário, ela era apenas uma criança, também presa no turbilhão de dramas que a mãe criava. Mas eu permiti que minha vida girasse em torno delas, e agora, olhando para trás, via como isso foi um erro. Apesar de tudo, algo dentro de mim ainda lutava para manter a promessa sobre o pagamento da academia. Era como se fosse a última coisa que me prendia a ela,
Como se, de alguma forma, eu ainda quisesse mostrar que era uma pessoa íntegra, que não quebrava minha palavra. Mas a cada vez que eu pensava em depositar aquele dinheiro, a revolta me consumia. Por que eu deveria pagar por algo que ela quis? Por que eu deveria sustentar uma obrigação que ela mesma deveria ter assumido? Essas perguntas ecoavam na minha mente constantemente, e eu sabia que, em breve, teria que tomar uma decisão definitiva. Não poderia continuar assim, refém de um compromisso que já não fazia sentido, preso em uma teia de manipulação e controle que ela havia tecido habilmente ao longo daqueles 8 meses. Era hora de cortar os laços de vez, mas o medo de mais confrontos, de mais manipulações, ainda me paralisava. E foi nesse estado de confusão e incerteza que eu permaneci, tentando entender qual seria meu próximo passo, enquanto o peso de tudo o que aconteceu continuava a me sufocar. Depois de toda essa sequência de episódios desgastantes, restou apenas um silêncio desconfortável. Eu sabia que não fazia mais sentido tentar consertar o que estava claramente quebrado, mas, por algum motivo, ainda me sentia responsável de alguma forma. Como se tudo fosse culpa minha, como se eu pudesse ter evitado o desfecho desastroso se tivesse agido diferente, falado diferente, ou simplesmente não tivesse me envolvido. Por mais que minha razão gritasse para eu seguir em frente, havia um lado meu que ainda hesitava. Talvez fosse o apego, talvez o desejo de ver algo dar certo apesar de tudo, ou apenas o hábito de sempre tentar resolver. Mas, nesse ponto, as exigências dela estavam ultrapassando qualquer limite razoável. Além de querer que eu não frequentasse a academia no mesmo horário que ela, agora queria que eu nem sequer estivesse na mesma cidade, como se o simples fato de me ver por acaso fosse insuportável para ela. Era como se, de repente, tudo o que fiz de bom durante o relacionamento tivesse sido apagado, substituído por uma versão distorcida da realidade onde eu era o vilão da história. Aquele mesmo cara que ela dizia ser a única pessoa que se importava de verdade, que ela precisava e que a fazia se sentir segura, agora era um incômodo que ela queria evitar a todo custo. A mensagem dela, fria e objetiva, não deixava espaço para dúvidas. Ela deixou claro que era o fim, que eu deveria parar de entrar em contato e respeitar os limites que ela havia imposto. E mais, deixou claro que, caso eu não pudesse arcar com os pagamentos da academia, ela precisava saber, porque não confiava que eu manteria minha palavra. Era como se, no final de tudo, eu ainda fosse o responsável por garantir o bem-estar dela, mesmo depois de toda a traição e manipulação que sofri. Eu me perguntava se era justo continuar pagando por algo que ela claramente usaria enquanto eu me afastava, como se fosse um castigo silencioso pelo erro de ter acreditado nela. Ao mesmo tempo, havia culpa, aquela sensação de que, se eu parasse de pagar, estaria sendo mesquinho ou vingativo, algo que não combinava com a pessoa que sempre fui com ela. As dúvidas me corroíam por dentro. Seria melhor encerrar de vez qualquer vínculo ou manter esse último resquício de conexão, mesmo que isso significasse abrir mão do meu próprio conforto. O que fazer com os pagamentos da academia? Era justo continuar arcando com um compromisso financeiro que não beneficiava mais a mim, mas sim a pessoa que me humilhou e traiu? No fundo, eu sabia a resposta. Sabia que não tinha mais nada a fazer ali, que continuar pagando a academia era como alimentar uma ilusão de que eu ainda tinha algum dever ou importância na vida dela. Eu precisava me libertar daquela culpa que ela plantou em mim, daquela sensação de dívida que, na verdade, nunca existiu. A única dívida que havia era dela comigo, por todo o tempo, carinho e dedicação que eu dei sem receber nada de volta. Encerrar esse capítulo significava mais do que apenas parar de pagar uma conta, era finalmente admitir para mim mesmo que eu merecia mais. Que eu merecia alguém que me valorizasse, que me respeitasse, e que estivesse comigo porque queria, e não porque eu era conveniente ou útil de alguma forma. Então, depois de muito refletir, decidi que não pagaria mais a academia. Mandei uma última mensagem explicando que, apesar de entender a situação, não seria justo eu continuar bancando algo que só beneficiava ela, especialmente depois de tudo o que aconteceu. E que eu desejava que ela encontrasse o que procurava, mas que, a partir dali, nossas vidas seguiriam caminhos diferentes. Foi um alívio. Um peso saiu das minhas costas. Eu sabia que ela provavelmente responderia de forma fria, ou talvez com mais acusações, mas, naquele momento, isso já não importava.
Pela primeira vez, eu estava tomando uma decisão pensando no meu próprio bem-estar, sem me sentir culpado por isso. Aquela história estava encerrada. Não havia mais espaço para dúvidas, nem para esperanças de reconciliação. Eu sabia que, mesmo que ela tentasse voltar ou reatar de alguma forma, a confiança havia sido destruída e nada do que fosse dito ou prometido apagaria o que aconteceu. Agora, era hora de seguir em frente. Talvez demorasse para curar as feridas, mas o primeiro passo havia sido dado, libertar-me das correntes invisíveis que aquele relacionamento tóxico me impôs. E, com o tempo, eu sabia que voltaria a ser feliz, longe daquela confusão, livre para encontrar algo genuíno, com alguém que realmente me enxergasse e me respeitasse de verdade.